A Super Rádio Piratininga apresenta O Povo no Rádio. Comunicação, Ferreira Leite. Roberto Cabrini, consagrado com o Prêmio ESSO, APCA, Líbero Badaró, enfim, Troféu Imprensa, Tim Lopes, Vladimir Herzog. Hoje é referência de jornalismo no Brasil, do jornalismo sério. E hoje está conosco, nos brindando com a sua presença no programa O Povo no Rádio. Obrigado pela presença, viu, Cabrini? Bom dia. Bom dia, Ferreira. É um prazer muito grande estar falando contigo, estar falando com uma cidade tão simpática, tão amiga, tão atuante, tão dinâmica como São José dos Campos. Cabrini, nós sabemos que quando se fala em temas polêmicos, a linha é muito tênue entre a informação e o sensacionalismo. Mas a gente percebe que você consegue ser o coadjuvante da sua notícia, ou seja, não tem a preocupação de ser a grande estrela quando você está trabalhando, quando você está reportando. É esse o segredo do sucesso? Ferreira, não há qualquer dúvida de que a estrela tem que ser sempre a notícia. O jornalismo não tem nenhum sentido se ele não trouxer algum tipo de benefício para a sociedade, se não provocar reflexão, se não trouxer realmente informações relevantes. E é esse jornalismo que a gente procura praticar, um jornalismo que tem um impacto na sociedade, mas onde a estrela vai ser sempre a informação. Bom, nós sabemos que você teve passagens brilhantes pela Rede Globo, passagem anterior pelo SBT, Bandeirantes, Record, enfim. Independente da emissora, você sempre foi um jornalista muito aplaudido pelo público e respeitado pela crítica. Independe do veículo de comunicação, o trabalho é uma característica do profissional para que se justifique uma premiação, por exemplo? Ferreira, eu procuro aprender em cada lugar onde eu estou. É claro que eu comecei na Rede Globo de televisão aos 17 anos, eu fui o repórter mais jovem de toda a história da Globo, né? Na verdade, isso em televisão em grande escala, em nível nacional. Mas antes comecei com 16 anos em Piracicaba, interior, até porque considero o interior de São Paulo a grande escola de jornalismo, de um modo geral, porque faz um rádio realmente atuante e você é um exemplo disso. Mas quando eu comecei, e até hoje a Rede Globo tem sido a grande escola de telejornalismo no Brasil. Mas os anos passaram e hoje em dia é possível fazer jornalismo em grande nível, em vários lugares, e isso é muito bom, e cada lugar tem uma característica diferente. Em cada lugar você pode procurar imprimir um ritmo e você pode agregar uma experiência diferente. Eu procurei acrescentar a experiência da Rede Globo, a maneira de fazer jornalismo, com a liberdade que eu encontrei em outros lugares. A liberdade que eu encontro no SBT é, por exemplo, algo impressionante. Eu posso falar sobre qualquer tema, eu posso ousar, sempre, é claro, com responsabilidade. Então eu diria que o que você disse, em parte, é verdade, é claro, né? E depende do veículo de comunicação. Mas cada veículo de comunicação, ele traz uma experiência, ele traz um estilo, e isso pode e deve ser assimilado pelo profissional de comunicação. Bom, você tem a experiência de Copas do Mundo, de Olimpíadas e de guerras. Ela poderia ser definida como sinônimo de dor, porque não há como você presenciar guerra sem dor. Nesse processo todo, em toda essa experiência internacional que você teve, houve algum momento em que o Cabrini perdeu a frieza do profissional e de repente chorou, se emocionou? Olha, Ferreira, eu estou completando 35 anos de jornalismo no ano que vem. E é claro que é um processo evolutivo. Nas suas primeiras coberturas de guerra, você se emociona muito, qualquer explosão tira você da sua concentração, de um estágio emocional ideal para você fazer a matéria, e porventura você fica extremamente alterado emocionalmente, você fica emocionado. Mas à medida que você vai adquirindo mais experiência, você vai adquirindo também uma forma de se controlar. Você só se conhece estando em situações críticas, estando em situações de grande dificuldade. E com o passar do tempo, cobrindo várias guerras, cobrindo vários conflitos, eu acredito que eu consegui ir evoluindo e descobri também que eu não sou uma pessoa que entra em pânico em situações de grande dificuldade. Pelo contrário, eu cresço, o meu nível de concentração sobe e eu me torno uma pessoa com um pensamento ainda mais apurado. E só isso é que foi responsável, né, por eu ter sobrevivido a tantas dificuldades, como por exemplo no Afeganistão, onde a gente foi sequestrado
acabado de filmar uma cidade que tinha sido arrasada porque justamente seus moradores tinham dado comida para as tropas inimigas do Talibã. A gente foi interceptado e a gente só não foi fuzilado porque eu consegui estabelecer uma comunicação, mantive uma frieza, consegui manter a calma do meu cinegrafista que estava realmente desesperado, e, enfim, mas isso só aconteceu com o decorrer dos tempos, né? Nas minhas primeiras coberturas de guerra, eu ficava nervoso, e o medo, ele existe, sempre vai existir, só que você aprende a controlar esse medo. Situações quando você mexe com tráfico de drogas, traficantes, enfim, situações de perigo. Mesmo quando você acaba revelando situações envolvendo policiais, corrupção na polícia, enfim. Você já foi muito ameaçado? Você já passou por situações realmente colocando não só você como sua família em risco? Olha, Ferreira, eu diria que ameaças fazem parte da minha rotina. Se existe uma coisa que eu aprendi no jornalismo investigativo é que denunciados não mandam flores. Eles ameaçam, eles pressionam, eles tentam intimidar, eles podem fazer processos, eles podem te ferir, podem visar a sua família e podem até te matar. Mas ninguém faz ameaça se você não estiver diante de uma grande reportagem. Com o passar do tempo, eu passei a encarar essas ameaças com mais frieza e agindo sempre com dois itens absolutamente primordiais: humildade e segurança. Ou seja, você precisa falar com segurança, você precisa falar com convicção com as pessoas, mas ao mesmo tempo você precisa demonstrar que você está apenas fazendo a sua parte de jornalista. Você não está ali para perseguir ninguém. Fazendo isso, é claro que não se trata de uma ciência exata, que você tem certeza de segurança, tenha certeza que vai sair com uma grande matéria, ao mesmo tempo vai preservar a sua integridade. Mas eu diria, pela experiência acumulada, que você tem chances muito maiores de conseguir fazer um grande trabalho e de conseguir também se proteger adequadamente. Bom, todo mundo conhece o Cabrini sério e formal. Quando é que sobra aquele momento para o riso, para a brincadeira, seja em casa ou com os amigos? Olha, Ferreira, eu no exercício da minha profissão sou conhecido como um cara sério mesmo, né? Mas quem me conhece nos bastidores, os colegas, os cinegrafistas, sabe que eu gosto muito de brincar, gosto muito de descontrair, e eu acho que é fundamental ser assim. No exercício da minha profissão, eu desenvolvi um estilo arrojado, ousado, de ir atrás das grandes informações, sempre com humildade, e digamos que eu tenha desenvolvido esse tipo de personalidade, uma personalidade mais séria, e as pessoas pensam que eu sou assim o tempo todo, mas quem me conhece mais intimamente sabe que eu sou um cara descontraído, que gosta de brincar, gosto de gente, e é assim que eu me comporto na minha família, com os meus amigos. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? O trabalho, você tem que ser sério, mas na hora de descontrair, faz parte você brincar, até porque eu acho que rir é algo fundamental na existência humana. Episódios marcantes da sua trajetória, como aconteceu com a entrevista com Ben Johnson, aquela também exclusiva com o Collor logo após o impeachment, o caso do anúncio da morte de Ayrton Senna, é como perguntar para o Roberto Carlos qual música que ele gosta mais. Eu perguntaria, algum desses episódios que você apontaria como decisivo na sua carreira, marcante? Olha, Ferreira, a minha mente funciona da seguinte forma: a melhor matéria da minha vida é sempre a próxima. Porque se você não agir dessa forma, você não vai estar suficientemente com os seus sensores ligados, a sua sensibilidade aguçada para identificar a grande história, e você vai perder a motivação, e motivação é o combustível, inquietação é o combustível que move o jornalista. É claro que tem aquelas reportagens que provocaram grande repercussão, como por exemplo as cobertas do Paulo César Farias, foi um marco na minha atividade jornalística, do jornalismo investigativo, e depois a descoberta da Georgina, a fraudadora do INSS, a Georgina de Freitas, do Roberto Osório, que roubou o depósito público no Rio de Janeiro. As coberturas de guerras, eu cobri 6 grandes conflitos, moldaram muito a minha personalidade, porque você descobre todas as atrocidades que um ser humano é capaz de fazer, e você descobre também o choque, o conflito de culturas, o conflito de diferentes grupos de poder.
Isso te desenvolve muito intelectualmente, emocionalmente, te dá realmente uma cancha muito grande. Então, da mesma forma que eu comecei no jornalismo esportivo, e o jornalismo esportivo também me acrescentou bastante, porque ele te dá aquela criatividade, porque o esporte ele tende a se repetir. E se você não usar a sua criatividade, você não vai fazer coberturas interessantes. Então, eu procuro tirar de cada caso algo que me acrescente, e é esse o meu combustível, a permanente inquietação e a satisfação de fazer a reportagem. Eu, fundamentalmente, Ferreira, gosto muito do que eu faço, porque sei que é algo que acrescenta, algo que é importante para a sociedade. Você chegou a ser vítima, isso foi comprovado, de uma armação da própria polícia, porque você denuncia realmente paupado em provas. E conforme você vai chegando próximo dessas provas, logicamente que você começa a entrar numa área de risco. Isso apenas serviu para solidificar o seu trabalho no jornalismo investigativo do Brasil. Com certeza, Ferreira, experiências como essa moldam uma personalidade. No Brasil, a situação do crime organizado, ela está intimamente ligada à participação de policiais. Eu diria que 80% do crime organizado no Brasil, ele tem algum tipo de participação de policiais. E eu já fiz muitas investigações denunciando a banda podre da polícia, sofri essa retaliação, mas a boa história é que a própria polícia, através da sua corregedoria, mostrou a armação. Esses policiais estão sendo processados, estão sendo julgados nesse instante, e isso só serviu para aumentar ainda mais a minha convicção, e eu diria que esse é um dos grandes prêmios que eu ganhei na minha carreira, porque eu apreciei muito a postura que eu tive em todo esse episódio, uma postura de maturidade, sempre de convicção, e jamais me deixei dominar pelo medo, porque essas pessoas funcionam basicamente te intimidando, elas tentam paralisar a sua atividade pelo medo. É assim que funciona. Você tem sido parodiado carinhosamente na praça, e quando se faz isso, na verdade é uma homenagem por você se tornar uma pessoa pública e tão querida, e a marca do ator que faz isso é a caneta. Por que a caneta? É uma marca do Roberto Cabrini? Essa caneta realmente faz parte já da figura do Roberto Cabrini. De certa forma, eu diria para você que só apresento se a caneta falta alguma coisa, né? Eu comecei a fazer dessa forma, me acostumei, se tornou uma marca, se tornou algo que eu preciso, se eu apresento, se eu faço sem a caneta, falta alguma coisa, né? E a caneta é o grande instrumento do repórter, né? Porque eu cresci na profissão, escrevendo texto na perna, a caneta, e nas mais diversas situações. Então ela representa a essência da minha profissão, mais do que o computador, mais do que a máquina de escrever, que foi quando eu comecei. Hoje em dia é o laptop, hoje em dia são os computadores, a alta tecnologia, mas a caneta é o grande símbolo da reportagem, é o principal instrumento da figura do repórter. Então, agora falando com o repórter esportivo Roberto Cabrini, torcer para uma melhor sorte para o senhor Nhoquim, lá de Piracicaba, e torcer para que o seu Palmeiras não caia, viu, Cabrini? Nas horas difíceis é que se conhece o verdadeiro torcedor, né? Claro que, em termos de time, eu sou palmeirense, né? Sou da época de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Edmir Daguia, do Levinha, César e Ney. Bem diferente de hoje, onde mal a gente consegue lembrar o nome dos jogadores, exatamente porque eles não conseguem uma identificação muito grande. Mas palmeirense sempre, com certeza, inclusive nas horas difíceis, né? Principalmente nelas. Deixa eu te dizer uma coisa, Cabrini, agora é o seguinte, agora a parte da tietagem para encerrar, a gente, para aprender um pouquinho, vamos assistir a Gabi e assistir o Cabrini, porque a habilidade que vocês têm são estilos absolutamente diferentes. A Gabi tem essa facilidade de tocar nos assuntos mais complicados de uma forma suave e consegue tirar tudo realmente do entrevistado, e você realmente com esse seu profissionalismo arrojado, né, que é uma coisa diferente. Como eu disse no início, você consegue fazer com seriedade temas polêmicos sem partir para o sensacionalismo barato. Então, você realmente é uma referência para todos nós que trabalhamos na imprensa no Brasil inteiro. E deixar de público o registro do Cabrini simpático, cordial, do Cabrini gentil, e dizer que realmente a gente tem muito orgulho de
de ter na imprensa nacional figuras como você, uma pessoa de conduta reta, inteligente, um homem com seu conhecimento, mas acima de tudo, sem soberba, com essa humildade aí que o público está podendo observar, aquele garoto que veio lá também do interior, que também sabe olhar para suas origens, e a gente fica muito feliz de tê-lo como representante de nós jornalistas, viu, Cabrini? Ferreira, eu gostaria de agradecer imensamente as suas palavras, eu gostaria de elogiar o trabalho impressionante que você tem feito. O interior de São Paulo é o grande celeiro, e toda essa categoria, toda essa sabedoria com a qual você faz jornalismo numa cidade tão importante para o Brasil como São José dos Campos, só nos dá mais incentivo de que vale a pena sim fazer jornalismo de alto nível, fazer jornalismo que modifique a sociedade para melhor. Nós jornalistas não devemos fazer com que as pessoas pensem como nós devemos sim provocar a reflexão, provocar a discussão, porque é assim que a sociedade evolui. Você dá a ela a informação e ela decide da melhor forma os seus caminhos. E para mim hoje foi uma satisfação muito grande, porque eu também pude revisitar uma parte das minhas origens, aquele garoto que fazia jornalismo na rádio A Voz de Piracicaba, e com a motivação de sempre, quando eu entrei numa rádio do interior pela primeira vez, eu realmente percebi que era aquilo que eu amava, que era aquilo que eu queria fazer, algo que realmente ajudasse a comunidade a achar o seu melhor caminho. Então, quando eu percebo você fazendo esse jornalismo pulsante, eu ganho ainda mais motivação para continuar essa jornada, e eu continuo, graças a Deus, com a motivação que eu tinha quando eu comecei do interior com 16 anos de idade. Foi uma honra muito grande poder ter essa oportunidade de conversar contigo e conversar com São José dos Campos. A Super Rádio Piratininga apresentou O Povo no Rádio. Comunicação Ferreira Leite. Super Rádio Piratininga.